Olá, nós vamos resolver agora a questão 163, que é uma questão que caiu aí na prova do Enem 2019, prova azul. Veja só, uma empresa especializou-se no aluguel de contêineres que são utilizados em comunidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado tem essas dimensões: 2,4, isso aqui, deixa eu colocar aqui, é a altura, né, que eles chamam. Depois ele chama de largura e comprimento, respectivamente, 3 aqui, vou chamar aqui de largura, vou botar aqui, ó, largura, tá? E o 7 tá aqui, comprimento, veja, comprimento, né? Então botei aqui comprimento, ok? Muito bem. E aí ele diz, um cliente solicitou um contêiner com altura padrão, quer dizer, mantém a altura, né? Porém com a largura 40% maior. Então, qual é a largura? 3. Então vamos ver qual será a nova largura. Então, 3 mais, agora porcentagem, 40% maior, ó, largura 40% maior. Então, 40% vezes o 3, né? 40, isso aqui é por cento, tá? 40%. Então, 3 mais 40% é 40, vou botar assim, né? Sobre 100 vezes 3. Então, você tem, posso cortar esse zero com esse zero, 3 vezes 4, 12, dividido por 10, isso aqui vai dar 1,2, somando 3 com 1,2, 4,2. Então, a nossa medida aqui passa a ser, tá bom? Vou botar aqui, ó. Isso aqui passou a ser 4,2 metros. Agora vamos ver 7, que é o comprimento. O comprimento é 20% menor, então reduziu. O comprimento era 7, eu vou subtrair 20% de 7, então vezes o 7. Então é 7 menos 20% vezes 7, aqui corto, 2 vezes 7, 14, dividido por 10, dá 1,4. Então 7 menos 1,4, né? Subtrair, né? Fazer de cabeça não. 10 tirar 4, 6, 5,6. 6 e 4, 10, 5 são 7. Então, 5,6 é a nova medida aqui, né? E aí ele diz que o estoque são esses aqui, ó. Então, nós vamos ver qual é que tem 4,2 de largura e 5,6 de comprimento. 4,2 de largura, está aqui, ó, e 5,6 de comprimento, tá aqui. Então, 4,2 de largura, 5,6 de comprimento. Logo, qual é o modelo aqui? É o modelo 2. Então, letra B. Veja lá, 4,2 de largura e nova medida, 5,6 de comprimento. Então, tá aí, gente, mais uma questãozinha aí da prova do Enem, né? Questão 163, prova azul. Tá beleza? Um abraço e até a próxima. Bom, gente, vamos resolver aqui agora a questão 159, que caiu na prova do Enem agora 2019. Essa questão está na prova azul. Diz assim, a conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade limitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$80. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gasto em ligações para celulares
nessa loja deverá ser de. Muito bem. Então, o que nós podemos ver é o seguinte, esses R$ 160, né, ele está aqui, né, colocado aqui, vou botar aqui 160, como eu tivesse gasto, né, excluindo o valor de uma taxa, de uma assinatura mensal de R$ 40. Então, esse 160 é obtido de 200 menos, que é o valor que ele paga na conta, menos o 40. Então, na realidade, pelas ligações, ele está ali pagando R$ 160. Então, esse 160 vai corresponder a 100% nessa conta de valores aí que ele está fazendo de ligações, né, para tanto telefone fixo como para celulares. Quando ele na realidade ele paga 160, mas veja, né, que se ele descontar, né, esse 40 aqui, ó, tirando esse 40, nós vamos, aliás, esse 40 aqui é o valor da conta. Então, esse valor de 40 vai corresponder um percentual de quanto? Então, eu tenho aqui 40, quero saber esse percentual, né, de quanto. Por que eu coloquei 40, gente? Não é esse 40 aqui, não. Esse 40 aqui é exatamente a diferença do valor que ele vai pagar, né, aqui de R$ 80, que ele vai estabelecer essa conta para pagar 80, tirando os 40 que é da conta. Então o valor de 40 da conta continua, mas ele quer agora que a conta dele venha 80, né? Então, enfim, se a conta vem 80, esse 40 que eu estou colocando aqui é o 40 que vai ser pago pelas ligações, novas ligações de celulares, enfim, do telefone móvel e fixo. Então não é 40 que está lá em cima, é outro 40. Então dá X. Então se eu, em 160, que era o gasto por telefone, né, tirando o valor, né, da taxa lá do assinatura, né, tá aqui, ó. E esse 40 aqui é da nova conta, né, para telefones celulares e fixos. Então nós vamos ver que percentual é esse aqui, quando eu coloco 40. Então você vai ter uma regra de 3, será 160x igual 40 vezes o 100, tá? E o meu x é 40 vezes o 100 dividido por 160. Então você corta esse zero com esse zero, o meu x passa a ser 40 vezes 10, 400 dividido por 16. Vamos pegar 400 dividir por 16, vai dar aqui 2, 32, 8, 5. Então eu tenho aqui 25%, que é o valor de 40. Então eu tenho que reduzir quanto para chegar exatamente a 25? Eu tenho que reduzir 100 menos 25, que vai corresponder a uma redução de 75%. Então está aqui, resposta letra A, né? Para que se cumpra, para esse planejamento se cumpra, a redução dos gastos em ligações deverá ser de 75%. Tá aí, gente, questão 159 da prova do Enem, prova azul, aí, do ano 2019. Um abraço e até a próxima. Bom, gente, nós vamos resolver a questão 160, né, da prova do Enem 2019, prova azul. Veja só, uma equipe de cientistas decidiu iniciar
uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com formato de um círculo. Então veja que o formato é de um círculo. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. Então são informações que ele está dando. A concentração da cultura era de 1000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Quer dizer, sempre a concentração é 1000 vezes o milímetro quadrado, né? 1000 bactérias em cada milímetro quadrado. E não mudou significativo com o tempo. E vamos continuar. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, que a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo, e dê o número de dias transcorridos. Ele quer a expressão que representa Q, quer dizer, a quantidade de bactérias, em função do raio do círculo, não é isso? E D. Muito bem. Então, como nós estamos falando em círculo, deixa eu colocar aqui. Então, nós temos um círculo, tá? Deixa eu colocar assim, um círculo. E nós sabemos que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, no primeiro dia, nós temos o quê? Veja, no primeiro dia, vou botar aqui, no primeiro dia, né, nós vamos ter a quantidade de 1000, né, 1000, porque é 1000 bactérias por milímetro quadrado. Então, no primeiro dia, eu tenho 1000 vezes o π R2, e isso está em ml ao quadrado, né? Porque a formação, né, da cultura ela é circular, então ela tem 1000 bactérias nesse círculo PR2, quer dizer, na realidade, um círculo de área PR2 milímetros quadrados. Então essa é a quantidade de bactérias no primeiro dia. Agora, ele informa também o quê? Que o raio das bactérias, né, do aumento é 10% a cada dia. Então esse raio do círculo, né, ele vai aumentando, o círculo, as bactérias elas vão se proliferando, aumentando, né, aumentando dessa forma aqui, 10% a cada dia. Então, como é que eu posso ver isso? Vamos botar aqui, no segundo dia. No segundo dia, né, o que nós vamos ter é, isso aqui eu acho que não vai dar aqui, vou botar aqui, 10%, tá bom? A mais, né, do que no primeiro dia. Não sei se vocês estão entendendo, 10% mais que o primeiro dia. Então, o aumento do raio, ele aumenta 10%. Né? Então, no segundo dia, houve 10% de aumento do raio do círculo. Tá? Então, esse raio, quer dizer, na realidade esse raio que nós estamos colocando aqui no segundo dia, ele vai ser exatamente o valor do raio no primeiro dia, né, somado com 10% do raio. Quer dizer, isso aqui é um percentual. Então eu tenho o raio, né, isso no segundo dia, tá? Isso aqui é no segundo dia, ó. Botei aqui no segundo dia. O raio é o raio mais 10% do raio, que há aqui
Eu vou só colocar aqui raio mais o 10%. Né? Se eu dividir 10%, 10 dividido por 100, eu tenho 0,1 do raio, que eu posso colocar o raio em evidência, né? Aqui é 1 mais 0,1, que é igual, 1 mais 0,1 é 1,1 do raio. Então, eu vou guardar isso aqui, ó, no segundo dia, né? No segundo dia, o meu raio foi 1,1 do raio, né, inicial, tá? CR aqui é o raio do primeiro dia. Muito bem. No primeiro dia, aqui, ó, o raio é R. No segundo dia, 1,1 vezes R. Então, como é que eu vou encontrar isso no terceiro dia? Né? O terceiro dia é... Veja que conforme ele vai passando o dia, ele foi multiplicado por 1,1. Isso aqui é no segundo dia. No terceiro dia, né, eu vou pegar o segundo dia, né, que é 1,1 vezes R, e multiplicar por 1,1. Então, sempre multiplicando por 1,1. Então, o que acontece no terceiro dia? No terceiro dia, eu vou ter 1,1 ao quadrado vezes o raio ao quadrado. Vamos ir no quarto dia. Seguindo essa sequência, no quarto dia, eu vou ter 1,1 ao cubo vezes R. E no quinto dia? No quinto dia, eu vou ter 1,1 a quarta vezes R. Então, há uma lei de formação aqui. E no décimo dia, né, generalizando, veja, interessante aqui, no segundo dia, o expoente do R é 1. No terceiro dia, ou melhor, o expoente do R não, o expoente de 1,1, perdão. No terceiro dia, aqui, terceiro, 1,1 ao quadrado. No quarto dia, 1,1 ao cubo. No quinto dia, 1,1 a 4. Então, veja que há uma lei de formação, onde aqui é sempre uma unidade a menos que o ordinal do dia. Então, veja, 5, que 4, 4, que 3. Então, se aqui é no décimo dia, eu vou ter o quê? 1,1 e aqui D menos 1 vezes o raio. Beleza? Bom, e aí o número de bactérias, né, ele está envolvido ali com a área, a quantidade de bactérias está envolvido com a área do círculo. Né? E a gente sabe que ele bota aqui até exatamente isso, a concentração, né, da cultura sempre será de 1000 bactérias por milímetro quadrado. Então, qual será, tá, a quantidade de bactérias no décimo dia? Vamos botar aqui, no décimo dia. Essa quantidade de bactérias, ela sempre será 1000 vezes exatamente essa área do círculo, né, naquele dia, então no décimo dia. E a gente sabe, né, que a área do círculo, como nós já vimos aqui, é πr2, tá? Então nós vamos botar π, né? Isso aqui está multiplicado por π, r, né? Esse carinha aqui, tá? É a variação do R. A gente foi colocando. Primeiro era R, no segundo dia o raio aumentou de 1,1 do R inicial.
E no 10º dia foi 1,1 d menos 1 do raio inicial. Então, π vezes esse carinha aqui, vamos botar aqui, né? Um colchete aqui, 1,1 π, esse cara, d menos 1 elevado, né, esse carinha aqui, né, que é exatamente o raio, né, seria o raio, né, aumentado ao quadrado. Então, qual é a nossa resposta para quê? Será 1000, mas esse 1000, veja que está tudo em 10 ao cubo, eu posso botar 10 ao cubo, 1000 vezes o π, que multiplica, né? Aqui, gente, está multiplicado pelo R, esqueci, ó. Está multiplicado pelo R, né? Ó, 1,1 d menos 1 vezes o R, faltou esse Rzinho aqui. Então, eu vou ter, vamos voltar, 1000, que multiplica π, né? Multiplica π. Agora, esse carinha aqui, que vai ser 1,1 elevado a d menos 1 vezes o R, certo? Tudo isso aqui ao quadrado, quer dizer, π, esse cara aqui, que seria o R, né? Lá depois do 10º dia, quer dizer, com os acréscimos do raio inicial ao quadrado. Vamos ver se a gente tem essa resposta aqui. D ao cubo, então esse cara é D ao cubo, tá? Que multiplica veja que o π está separado, né? Então olha aqui, ó, aqui eu tenho D ao cubo, 1000, agora o π está aqui, e aqui dentro 1,1 d menos 1 r ao quadrado. Então a minha resposta, né, olhando aqui, ó, melhor, a minha resposta é exatamente a letra B, veja, 10 ao cubo, π, 1,1 d menos 1 vezes r, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tá aí, gente, resolvemos então a questão 160, que caiu aí, essa prova azul, na verdade, que caiu no Enem de 2019. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.